Áudio News. Manchetes, comentários, opiniões. Revista Oeste. Coletivos LGBT+ apelam ao TSE para proibir discursos contra crianças trans nas eleições. No Paraná, empresa quer transformar esgoto em adubo. Lula indica Rosa Weber, ex-ministra do STF, para Tribunal do Mercosul. Discurso da vitória de Putin tem tom ameaçador ao Ocidente. Sérgio Moro é cobrado por ausência em movimentação da direita nos Estados Unidos. Com popularidade em queda, Lula se reúne com marqueteiro. Não há marketing capaz de vender produto ruim, diz Estadão, sobre o governo Lula. Sérgio Cabral está livre para o Amor Eleições 2024. Ministros de Lula devem apoiar adversários do PT. Saidinha, polícia de SP prende mais de 400 por descumprimento de medidas judiciais. Ex-ministro Marco Aurélio Melo. STF ajudou a enterrar a Lava Jato. Partido de direita de Portugal ironiza Lula, já está com medo. Ditador, pseudo-eleição e disputa ilegal. Agentes internacionais criticam processo eleitoral na Rússia. Tribunal condena a aposentadoria compulsória juiz que comprou carros de luxo em leilão para revender. Deputado União Brasil anuncia pré-candidatura à Prefeitura de Curitiba. Lewandowski vê vitória do governo em fiasco miserável na operação para recapturar foragidos de Mossoró. A Lava Jato vive em cada brasileiro que acredita na honestidade, diz Sérgio Moro. Vídeo. Reuters usa imagens de sósia de Bolsonaro em reportagem crítica ao ex-presidente. Lula nomeia mais homens do que mulheres para tribunais. Viúva de Navalny participa de protesto contra Putin na Alemanha. Tirador deixa 2 mortos e 5 feridos na capital dos Estados Unidos. Brasil, o país que pune quem condena corruptos, e premia os corruptos com o poder. Na Cisjordânia, chanceler brasileiro acusa Israel de ação imoral contra terroristas. Como o PCC esconde drogas em navios no Porto de Santos. Conexão política. Sob Lula, Ministério da Saúde infla repasses para dengue e distorce dados para minimizar impacto da doença, diz jornal. Preço dos alimentos. Governo Lula está preocupado com o aumento que sobe acima da inflação. TCE apura suposta fraude em licitação de 3,4 milhões de reais da Prefeitura do Recife, diz site. Augusto Heleno ficou atônito com negativa de ruptura, diz Batista Júnior. Prisão de Moraes garantiria normalidade no Brasil, diz general APF. Lula chama Bolsonaro de covardão em reunião ministerial. Big Brother reverso. Pais chineses fazem fila durante quilômetros em frente à porta do Social Credit Bureau para obterem o seu relatório de classificação de crédito social oficial. Os pais precisam deste relatório para matricular os filhos nas escolas. Quanto mais alta for a sua classificação, melhor escola os seus filhos poderão frequentar. Marcelo Bretas. Em resposta à recente conclusão da Procuradoria da República no Rio, sobre alegações infundadas de venda de sentenças, venho a público expressar meu sentimento e esclarecimento sobre o caso. Primeiramente, é importante salientar que sempre estive à disposição para qualquer esclarecimento necessário, e fui eu mesmo quem buscou o Ministério Público Federal para que os fatos fossem apurados com a máxima transparência. Minha trajetória como juiz federal é pautada pelo compromisso inabalável com a justiça e a verdade, princípios que norteiam cada uma das minhas decisões. A decisão de arquivamento baseada na ausência de indícios e na motivação questionável das acusações, reafirma minha confiança nas instituições de nosso país e no processo legal. As acusações levantadas contra mim foram feitas por uma pessoa condenada em processos da Lava Jato que conduzi, o que levanta suspeitas sobre suas reais intenções. Como bem destacou o parecer do procurador, as alegações parecem estar mais relacionadas a um desejo de vingança do que a uma preocupação genuína com a justiça. Apesar do afastamento temporário de minhas funções pelo Conselho Nacional de Justiça, continuo confiante na minha conduta como magistrado e comprometido em utilizar minhas plataformas para promover a educação e contribuir positivamente para a sociedade. Agradeço a todos que têm me apoiado durante este período e reafirmo meu compromisso inalterável com a justiça. E os céus proclamam a sua justiça, pois o próprio Deus é o juiz. Salmo 50, verso 6. Jorge Serrão. O direito e a justiça precisam ser celebrados em um país que se deseja civilizado. Corrupção é barbárie. João Luiz Mauad. Os hipócritas e os cínicos pautam suas opiniões não por princípios, mas por conveniências circunstanciais. Nossa sorte é que a internet não tem memória curta. Em nome da democracia, os caras estão atropelando e pisoteando, via resolução, uma lei aprovada pelos representantes do povo, mas parece que ninguém liga.
Para regular a inteligência artificial, o TSE revoga o Marco Civil por resolução. Hélio Ferreira Moraes. Com o propósito de regular o uso da inteligência artificial no processo eleitoral, agora em 27 de fevereiro de 24, por meio da Resolução 23.732, o TSE acabou por revogar vários artigos e a espinha dorsal do Marco Civil da Internet, que é uma das leis de maior relevância no ambiente digital brasileiro, elaborado a partir de ampla discussão da sociedade e visto internacionalmente como um ícone mundial da regulação de aplicações na internet. O Marco Civil foi aprovado em 2014, após ampla discussão no Congresso, com o intuito de assegurar a todos os cidadãos o direito de se manifestarem livremente na internet, com responsabilidade, é claro, pois somos responsáveis por toda a nossa manifestação de pensamento. Esta lei regulamentou as aplicações de internet, incluindo as plataformas de redes sociais, que ficaram sujeitas a moderarem os conteúdos circulados em suas redes, com base em seus termos de uso, e serem obrigadas a retirar conteúdo ilegal mediante ordem judicial, excetuados os casos de violação à intimidade, que operam por simples notificação. Todavia, o STF vem há algum tempo buscando modificar as amarras legislativas aplicadas pelo Marco Civil. Por exemplo, em 2023 o STF emitiu várias opiniões públicas em relação ao processo de aprovação do chamado PL das Fake News, que é um projeto de lei, ainda em trâmite no Congresso, para regulamentar as plataformas de serviços digitais. Entretanto, a Resolução 23.732 do TSE acabou por desconstruir todo esse modelo criado pelo Marco Civil, criando os conceitos de fatos notoriamente inverídicos e gravemente descontextualizados, cuja vigilância nas redes sociais para retirar do ar cabe às plataformas digitais, independente da emissão de ordens judiciais. O que são fatos notoriamente inverídicos? O que são fatos gravemente descontextualizados? Trata-se de conceitos jurídicos inexistentes e altamente subjetivos, sendo um grande risco querer impor uma visão única do mundo. Ao judiciário caberia interpretar as leis para garantir a correta aplicação, jamais atribuir aos provedores de aplicação essa obrigação de vigilância e controle com base em conceitos tão subjetivos, o que é altamente temerário. Apesar desta elevada subjetividade do novo conceito, segundo a resolução do TSE, cabe ao provedor de aplicação que detectar o conteúdo ilícito, e fatos notoriamente inverídicos e gravemente descontextualizados, adotar providências imediatas e eficazes para fazer cessar o impulsionamento, a monetização e o acesso ao conteúdo, diga-se retirar do ar. A resolução não faz qualquer menção à necessidade de ordem judicial, como preconizado pelo Marco Civil, ficando sob responsabilidade exclusiva da plataforma essa decisão subjetiva, nos termos do artigo 9d segundo da resolução. A resolução do TSE vai além no artigo 9e, ao responsabilizar solidariamente, civil e administrativamente, os provedores de aplicação que não promoverem a indisponibilização imediata de conteúdos e contas, durante o período eleitoral, assim que identificados por eles próprios ou notificados pelos supostamente ofendidos. Então, se um político acusa outro de ilicitudes, que eventualmente ensejam posteriormente multas eleitorais ou reparações cíveis, a plataforma seria responsável solidariamente com o acusador? Não nos parece razoável atribuir ao particular essa responsabilidade. Tais previsões ferem frontalmente o artigo 19 do Marco Civil, um dos elementos chaves para a garantia da liberdade de expressão brasileira, justamente pois a sociedade é plural e exigiu ordem judicial para a remoção de conteúdo na internet, devido ao risco de censura prévia de conteúdos na internet, colocando em risco o grande benefício do Marco Civil para a nossa sociedade, que assegurou voz a todos. A resolução confronta ainda as próprias decisões do STJ, que tem jurisprudência firmada com diversos precedentes, no sentido de que não se pode impor aos provedores de aplicação a responsabilidade de realizar a prévia fiscalização sobre a origem de todos os produtos e serviços, por não se tratar de atividade intrínseca ao serviço prestado. Em verdade, precisamos sensibilizar as vozes que defenderam a forma atual do Marco Civil para defenderem os interesses de liberdade de manifestação de opinião, evitando a instituição de uma verdade oficial pelas autoridades. Espero que tenhamos as eleições transcorrendo dentro da legalidade, mas a legalidade de todos os atores envolvidos no grande palco da democracia. Hélio Ferreira Moraes, coordenador da Comissão de Tecnologia do CCBC, sócio do PK Pinhão e Koifman Advogados. Desirê Rugani, Estados Unidos.
A guarita de fronteira capturou um cidadão libanês imigrante ilegal quando ele tentava cruzar a fronteira México-Estados Unidos. Durante o interrogatório, ele teria confessado que fazia parte do Hezbollah e que queria entrar nos Estados Unidos para realizar um ataque à bomba. Ele também disse que passou os últimos 7 anos no Hezbollah e também foi treinado na fabricação de bombas. A invasão ao hospital Al-Shifa. A título de engano, os terroristas foram surpreendidos e não tiveram tempo de escapar. 2. 80 terroristas foram presos e dezenas foram mortos. 3. O ataque tem um impacto importante em toda a faixa de Gaza. Transmite a mensagem de que a IDF está a fortalecer e a aprofundar as suas conquistas nos locais onde operou no passado. 3. O Hamas enfrentará o dilema entre deixar os seus terroristas nos outros hospitais ou procurar alternativas. André Assi Barreto. Ponham na conta da esquerda com seu abolicionismo penal, discurso falso de encarceramento em massa e toda sorte de passadas de pano para o crime e criminosos. E também dos que estão alavancando o policiamento político nessa fossa.